Olá, boa noite a todos. Hoje eu vou fazer a palestra sobre a parábola do trigo e do joio, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 24 a 30 e de 36 a 43. Antes de contar a parábola, eu queria explicar o que é parábola, né? Parábola, segundo o dicionário, é uma narrativa alegórica em que os personagens é uma narrativa curta, né? E que Jesus utilizava os fatos do dia a dia para, né, fazer a referência às revelações das coisas divinas. E aí nas parábolas tem os elementos, né, que fazem sempre o sentido da elucidação sobre as verdades divinas. E aí tem a pergunta, né, por que Jesus falava por parábolas? Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no versículo de 10 a 15. Consta lá: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então, a parábola que eu vou fazer hoje, ela vai falar da parábola do trigo e do joio, ou da cisânia, né? A cisânia é uma gramínea que ela não serve para alimento do ser humano, né? Ela é uma gramínea, então, que se parece muito com o trigo, mas não é para o consumo humano, tá? Então lá diz assim, na parábola do trigo e do joio, conta Jesus lá em Mateus, quer dizer, conta Mateus a fala de Jesus. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu, produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isto. Mas o servo lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, essa daqui foi até o versículo 30, né? Entender que essa parábola também é chamada de, em vez de joio, a cisânia, que significa, é o mesmo significado que joio, né? É uma gramínea que ela é nociva. É uma parábola de classificação da vida rural. E o tema central dessa parábola é que o mal coexiste com o bem aqui nesse mundo. Os maus e os bons, os pecadores e os justos, eles vivem juntamente. Todavia, haverá o momento da apartação, né, da separação. E a outra coisa é que os bons obreiros, ou seja, os que estão se esforçando para serem filhos de Deus,
semeiam a boa semente, isto é, os ensinamentos divinos e as boas obras. Mas enquanto descansam, os maus, os ainda inferiores, os espíritos encarnados e desencarnados, em suma, os inimigos do bem, semeiam o mal. São eles os perturbadores, os semeadores da discórdia, os causadores de infortúnios e infelicidade. A explicação dessa parábola. A explicação dessa parábola, ela está também nesse capítulo 13, no versículo de 36 a 43. Então lá o próprio Jesus explica essa parábola, lá no versículo 36. Então lá está assim: então, despedindo-se as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Então, o semeador que semeia a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, a terra, onde nós vivemos, mas também é a humanidade, onde coexiste bons e maus. A boa semente são os filhos do reino, isto é, os bons, todos aqueles que se esforçam por serem seguidores dos ensinamentos divinos. O joio, a cisânia, são os maus, aqueles que ainda não se esforçaram para evoluírem espiritualmente. Não querem ouvir os ensinamentos divinos, nem cumpri-los. Antes buscam os caminhos do vício e da maldade. O diabo ou o maligno, ou seja, o inimigo do homem, são os maus espíritos, que vêm perturbar, atormentar, obsediar os encarnados. Simboliza também as tentações do mundo, que arrastam os encarnados para a estrada larga dos vícios, fechando-lhe a porta estreita do céu. O tempo da ceifa, o fim do mundo, são as épocas de expurgos coletivos, quando o planeta é depurado pelos elementos nocivos e prejudiciais que dificultam o adiantamento dos bons. Aqui nessa parábola, a gente então vê que próprio Jesus faz a interpretação da parábola, né? Aí, se a gente for então reler essa parábola, a gente vai ver que ele está contando, né? Então, olha como que ele faz a introdução, né? Que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Então, a gente já viu por que ele fala que o reino dos céus, né? Porque a dúvida na época de Jesus era exatamente essa, né? O que eu devo fazer para adentrar ao reino dos céus? Então, aqui Jesus conta por parábola para que as pessoas tenham uma noção do que é, né? Como é que é o reino dos céus. Então ele fala, é semelhante a um homem que semeou a boa semente no seu campo. Olha, ele está falando que é ele mesmo, né? Que o homem que semeou, né? Aqui, ó, na própria explicação ele fala, né? O que semeia a boa semente é o Filho do Homem, né? É o próprio Jesus, né? O semeador que semeia a boa semente, o Filho do Homem, é Jesus. Então ele está falando, é ele mesmo, né? Semeou a boa semente, né? Quem é a boa semente? A boa semente lá, ó, Jesus fala, a boa semente são os filhos do reino, isto é, os bons. Então, Jesus vem e coloca o evangelho, né, para os bons, né, para todos, mas né, os bons.
no seu campo, né, no mundo, na humanidade. Então, Jesus plantou a semente, né, ou seja, plantou o homem de bem, né, na humanidade, no mundo. Aqui é interessante a gente ver assim, ó, mas enquanto os homens dormiam, né, entender assim, por que os homens dormiam? Porque a gente aprende que nós somos espírito, mas estamos encarnados. Então, enquanto parte encarnada, o corpo precisa descansar. Então, quando nós dormimos, nós fazemos o repouso, precisamos desse repouso. Então, os homens dormiam. Aí ele fala assim, aqui vem o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, aqui ele está falando, ó, quem é o joio, né? Quem é esse inimigo, né? Quem é o inimigo? Aqui ele vai falar assim, ó, o inimigo que semeou é o diabo, né? O joio são os filhos do maligno, né? Os filhos do maligno, o joio, são os maus, aqueles que não se esforçam para evoluírem, né? O diabo, o maligno, é o inimigo do homem, são os maus espíritos que vêm perturbar. Então, quando nós precisamos de dormir, né, eu sempre recomendo assim, que antes de dormir você faça uma prece, peça para o seu anjo guardião, né, para que ele enderece o seu espírito para as colônias, né, de refazimento, ou se não para a colônia de trabalho, né, ou ele te conduza para as coisas úteis, que são inúmeros aqueles que não fazem encaminhamento do espírito e o corpo está dormindo enquanto o espírito está sentado na beira da cama, né? Está ali do lado do sujeito, né? Porque o espírito não dorme, quem dorme é o corpo, né? Então o espírito não dorme. Então imagine assim, às vezes a gente percebe assim que tem gente que quando dorme não sonha, né? Ele tem pesadelos. E às vezes esse pesadelo é porque encontra inimigos de vida passada. Então o inimigo persegue ele e aí ele acorda muitas vezes até assustado, né? E em nenhum momento a pessoa lembra de Jesus. Porque se ele lembrasse de Jesus e clamasse e pedisse socorro por Jesus, aí ele não estaria em sofrimento. Então vocês imaginem que muitas vezes, né, tem pessoas que passam por pesadelos sequenciados. Toda noite o cara tem pesadelo, às vezes acorda até suado, de tanto tentar fugir. Agora vocês imaginem se uma pessoa dessa desencarna sem a consciência ativada em Jesus. Então, se ele desencarnar com essa propensão de ser encontrado pelos seus inimigos de vida passada, né, fatalmente ele vai ficar correndo, né, no plano espiritual, no mundo espiritual, do outro lado da vida, que a gente chama, né? Ele vai ficar correndo esperando ser, né, socorrido, acudido. Então, muitos são aqueles espíritos que são ainda aqui encarnados, endurecidos, né, que não reconhecem Jesus, né? Então, muitas vezes padecem lá. E existe o trabalho do resgate, tal, né, para esse tipo de situação. Mas aqui eu estou dizendo isso porque na própria parábola Jesus conta, né, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio, né, ou o filho do maligno, no meio do trigo, ou no meio dos homens bons. E aqui ele fala que retirou-se, em algumas bíblias fala que ao raiar do dia retirou-se, né? Porque o inimigo ele faz isso de forma oculta. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, aqui ele fala da vida rural, né? Então o joio ou o trigo vai chegar no momento certo de madurar e dar fruto. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram... Aqui ele não esclarece quem são os servos do dono da casa, né? Mas eu digo para vocês que são os discípulos de Jesus, né? Que vão procurar por ele, né? Então, porque, olha, os discípulos de Jesus,
aqui na explicação que eu li para vocês, lá no capítulo 13, no versículo 11, né? Então, porque são os discípulos que procuram Jesus, no versículo 10. Então se aproximaram os discípulos, no capítulo Mateus, capítulo 13, versículo de 10 e 11. Ó. 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que eles falam por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros, né? A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles, ou seja, aqueles outros, né, não lhe é isso concedido. Por quê? Na época de Jesus, quando Jesus estava fazendo as preleções dele, através de parábolas, tinha sempre aqueles que estavam de olho no que Jesus falava, para poder pegar exatamente Jesus no contrapé, né, para ver se ele não estava infringindo as leis e tal. Então, quer dizer, sempre tinha aqueles que estavam de olho e escutando o que Jesus falava. Então, é por isso que Jesus está falando aqui, né, no versículo 11, porque a vós outros é dado conhecer o mistério do reino dos céus, mas àqueles não lhe é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não vem, ouvindo não ouve nem entende. Então é interessante a gente perceber que Jesus ali na explicação, para falar sobre as parábolas, porque ele fala que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu. E aqui os servos vêm aqui e perguntam para Jesus. Né? Nessa parábola, se a gente for prestar atenção, lá no versículo 36, fala assim, ó, então despedindo-se das multidões, foi Jesus para casa e chegando-se a ele, os seus discípulos, disseram, explica-nos a parábola do joio e do campo. Não parece ser contraditório, porque lá Jesus fala assim, ó, que a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. E Jesus conta a parábola aqui e os seus discípulos não entenderam. Não entenderam, esperaram o povo se retirar, Jesus chegar em casa, para chegar em Jesus e perguntar para ele, ó, explica para nós, né, a parábola do joio e do campo. Né? Do joio, né, a parábola do joio e do campo. Então, para a gente refletir um pouco, né? Nós, muitas vezes, somos aqueles discípulos lá, da época de Jesus, que escutamos as parábolas, ou esta parábola, e nós não entendemos. Não é de primeira, nós não entendemos. Muitas vezes até porque Jesus fala aqui, né, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino do céu, mas eles não entenderam, eles tiveram que pedir para Jesus, né, mais ou menos o que a gente fala hoje, né, olha, não só explica como me desenha para eu poder entender. Então nessa parábola, Jesus, além de tudo, né, ele vai agora, depois de ter contado a parábola, agora ele vai e explica. Né? Então, qual que é o significado, que é essa leitura que eu estou fazendo com vocês aqui, né? E aí, a outra coisa que eu quero que vocês percebam, então ele fala assim, então vindo os servos do dono da casa, ou seja, os discípulos, né? Lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Olha, pensa bem, se você conhece, né, a hierarquia de Jesus, sabe que ele é um espírito bom, você não ia questionar Jesus se ele semeou, né, uma boa semente. De Jesus só poderia vir boa semente. Não, o que eu quero que vocês percebam é que, assim, muitas vezes a gente pensa assim, não, olha, os discípulos eram aqueles que escutavam o que Jesus falava, né, e já rapidamente entendiam. Não é assim. Se você for lembrar, vocês vão ver lá que na crucificação de Jesus, Pedro nega Jesus por 3 vezes. Ele não entendeu, não é mesmo? O Judas, né, também não entendeu o propósito do trabalho missionário de Jesus, né, porque ele vende por 30 moedas. Então é importante a gente ter essa noção de que os discípulos e os apóstolos, né, eles não eram aqueles espíritos já
que pegava a coisa de imediata. E estou falando isso porque, passado mais de 2000 anos, a gente está lendo a parábola aqui e eu ouço assim, as pessoas falar assim, olha, não vai misturar o joio com o trigo, né? A gente usa até a parábola para dizer que a gente não pode ficar misturando, né? Comercialmente, por outras interpretações que a gente dá no nosso dia a dia, a gente utiliza o título da parábola, mas não entende o conteúdo desta parábola. Por isso que eu estou lendo para vocês, mostrando que houve a explicação de Jesus, mas eu ainda estou, né, não só explicando como desenhando. Né? Então aqui, eles tiveram a coragem de perguntar para Jesus, né, não semeaste boa semente no teu campo? Né? Jesus deve ter feito aquela cara assim. E aí eles perguntam assim, de onde vem, pois, o joio? Olha a paciência de Jesus. Ele, porém, lhe respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, né, olha, de novo, né, os discípulos estão lá, agora entenderam que quem plantou foi o inimigo, né, foi o diabo que plantou lá o joio. Mas os servos lhe perguntaram, querem que vamos e arranquemos o joio? Né? Olha, se a gente entender que Jesus está plantando o bom espírito, e vem o diabo e aqui planta os maus, né, os maus espíritos, né, na terra, eu entendo que é como a briga entre as religiões, né? Ou até a gente entender assim, mais ou menos seria essa a pergunta, né? Eu devo matar todas as pessoas que são, ao meu ver, maus? Né? Então nós devemos agir dessa forma? Né? Eu tenho o direito de chegar lá e é porque eu julgo que a pessoa é má, eu vou lá e mato, acabo com ela? Né? Um radical islâmico? Não. Aí Jesus fala, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, né, que ele está falando, porque o joio e o trigo, nesse mundo aqui, o mal e o bem estão tão enraizados juntos, né, que se você fosse lá para tirar somente o mal, você estaria arrancando o bem, né? O homem bom. Então ele fala, não, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita, ou seja, na consumação dos séculos, né, que explica Jesus lá, direi aos ceifeiros. O que é consumação dos séculos? Né? A consumação dos séculos é o expurgo coletivo. Ou seja, nós estamos dentro da doutrina espírita, né, 5 escalas de mundos, né, primitivos, expiação e prova, que é o atual estágio da Terra, regeneração, né, ditosos e felizes, celestes e angelicais. Então nós estamos aqui no segunda escala de mundo, né, e estamos passando para a transição para a regeneração. Então, se a gente entender aqui, o que é esse expurgo coletivo, né? Então, qual que é o tempo, né, da colheita, né? Então, essa época da consumação dos séculos que está falando é a transição de um mundo para o outro. Então, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai os enfeixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Então, o que ele está falando aqui? Quem são ceifeiros? São os anjos, né? Então, Jesus vai dar uma ordem aos anjos que eles virão aqui e primeiro vão erradicar, né, aqueles, né, que estão, como diz Jesus lá na explicação, né, o joio são os maus, aqueles que ainda não se esforçam para evoluírem espiritualmente. Não querem ouvir ensinamentos divinos, não quer saber de evangelho. Né, nem cumpri-los, antes buscam os caminhos do vício e da maldade. Então, aqui quando está falando dessa ceifa, né, que vai acontecer, e que acontece permanentemente, né, vão ser atados em feixe queimado. Então, para o nosso entendimento é assim,
como é que eu transito do mundo da expiação e prova para a regeneração? Né? Eu vou para o mundo de regeneração morrendo. Né? Eu desencarno aqui nesse mundo e vou reencarnar no mundo melhor se eu já tiver com a graduação adequada para aquele mundo lá. Se eu não tiver com a graduação adequada para o mundo de regeneração, eu não vou para a regeneração. Eu vou reencarnar novamente no mundo de expiação e provas. Então é assim que funciona. Então aqueles que ainda são os afeitos ao mal, aqueles que não conseguem, né, colocar o evangelho no seu dia a dia, né, são aqueles espíritos que, né, ao desencarnar aqui da Terra, eles vão reencarnar novamente num outro mundo de expiação e prova ou na própria Terra, segundo a necessidade da evolução que o espírito apresentar. Então é importante a gente entender, né, que quando é em aula eu falo assim, olha, temos os espíritos imperfeitos, né, que seria um sinal de menos, menos, né? Menos, menos dá menos, né? O espírito evoluído, o espírito bom, é o espírito que é mais, mais, né? Então, esse é um espírito bom. Agora, e quando eu tenho um espírito que não é nem mais nem menos? Né? Um espírito nem mais nem menos, menos com mais dá menos, então é menos. Então, se a gente olhar para os mundos, né? Aqui ainda, o mundo primitivo já passou, nós estamos aqui, né? Mundo de expiação e prova, aqui onde o mal prevalece, onde a maldade prevalece nesse mundo. Nós convivemos com o mal, por isso que ele está usando o exemplo do joio e do trigo, né? O mal prevalece. Aqui no mundo de regeneração, né, o espírito já é melhor, né? Não é perfeito ainda, né? Porque ainda ele vai ainda trilhar para mundos melhores, né? Então aqui quando ele está falando assim, ó, o joio vai ser atado em feixe e lançado, né, para a fogueira para ser queimado. Então é mais ou menos, é que nem na escola antigamente, né? Quando o aluno ele estava no terceiro ano C, aí quando ele passava de ano, né? Qual que é a expectativa? Que ele fosse para o quarto ano C, né? Porque a turma que ele está no nível C. Então ele quer ir com aquela turma para o quarto ano C. Né? Quando ele não faz merecer passar de ano, então ele reprova. Então ele pode no ano seguinte estar no terceiro ano D, no terceiro ano E, não sei como é que vai ser a classificação, de acordo com a distribuição da escola, mas o aluno não vai ser um terceiro ano A, porque ele não tem a graduação e o conhecimento suficiente. Então, esses espíritos que são expurgados aqui da Terra, eles vão sofrer, porque eles já não vão mais conviver com aqueles colegas que eles tinham daquela classe. Os colegas já foram para outra. Então, por isso que ele fala assim, haverá choro e ranger de dentes, porque bate a saudade, né? Enquanto que a gente, quando passa de ano, a gente vai com a mesma turma, né? Então já não tem esse problema do sofrimento, da saudade. Mas aqui no caso, né, quando fala juntar o joio, está em feixe para ser queimado. Então esses são aqueles espíritos expurgados que morrem aqui, enquanto encarnados eles morrem, vão para a espiritualidade e vão reencarnar novamente no mundo de expiação e provas, aonde o grau de evolução que ele adquiriu vai ser o mérito para qual tipo de mundo ele vai viver. Então a espiritualidade não perde a oportunidade de dar oportunidade para o espírito, né, utilizar o conhecimento, a sua inteligência, para ser aplicado nesse novo mundo que ele vai viver. Enquanto que aquele que é o homem bom, né, aquele que aprendeu o evangelho, né, o ensinamento do Cristo, ele vai ser, que ele chama assim, ó, o trigo recolhei ao meu celeiro, né? E lá na explicação, né, Jesus ainda fala assim, ó, mandará o Filho do Homem os seus anjos, ajuntarão ao seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade e o lançarão na fornalha acesa.
ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos, né, resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui a explicação de Jesus faz muito sentido em relação à parábola, né? Então, às vezes a gente, você vê, né, a gente ouve a parábola, não entende, só tira a referência de que não misturar, né, o joio com o trigo, mas não entende que nós vivemos entre os bons aqui e os maus, né, porque é um mundo de expiação e provas, e que haverá o momento, né, da ceifa, né, da consumação do século, onde haverá a ceifa. Então a ceifa está acontecendo, porque nós já estamos na transição do mundo de expiação e prova para a regeneração. Então o que eu convido vocês é para fazer a reflexão. Você é joio ou você é trigo? O que você é? Você aceita o Evangelho de Jesus? Né? Eu fiz essa reflexão dessa parábola porque olhei a época da pandemia que nós estamos vivendo. Olhei também que as casas espíritas, as igrejas e os templos ficaram fechados em razão da pandemia. E o que nos segurou, né, foi a nossa fé. A gente acredita que Deus é Pai, é bom, né, que não ia desamparar. A minha esposa fez uma palestra esses dias falando sobre a fé, a esperança e a caridade. Isso na doutrina espírita é fé, esperança e caridade. Na igreja católica, na homilia, se canta, né, que eu confio em Nosso Senhor, né, com fé, esperança e amor. Qual a diferença? A diferença é que caridade é o amor em ação, né? Então, nesse momento de pandemia, nós temos esperança porque acreditamos que a ciência, né, vai nos salvar. Mas antes de tudo, nós tivemos fé. Acreditamos em Deus, acreditamos na humanidade. E agora temos a esperança de que a vacina vai nos salvar, né? Nós somos muito agarrados nessa vida aqui e, né, e esquecemos muitas vezes da prática da caridade, né? E a caridade é o tipo da virtude que nós devemos cultivar em todos os mundos em que nós vamos viver como espíritos, né? Então a caridade faz parte, né, do conhecimento e do aprendizado, né, de virtude que o espírito deve carregar. Então eu convido vocês a fazer essa reflexão, fazer a releitura dessa parábola, refletir, né, sobre ela, né, e tentem ver o que você é. Você é um joio, você é um trigo, né? O mais ou menos não serve. O mais ou menos, né? Eu não sou nem bom nem mal, esse vai reencarnar novamente no mundo de expiação e provas. Faça reflexão e mude a sua vida. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus permaneça no nosso coração, agora e sempre. Um grande abraço.